Amigos da TV Canção Nova Rio Grande do Sul, a minha saudação de paz, de alegria e de feliz ano novo. Estamos no ano novo, feliz, abençoado 2021. Que o ano seja portador de muita paz, de muita esperança e acima de tudo também de muito amor, perdão. Enfim, que a vida como um todo possa ser amplamente valorizada ao longo deste ano novo. E começamos mais uma caminhada juntos. Este é o programa de número 99, que já apresentamos aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. É o Ponto de Encontro, edição de número 99. Na próxima edição teremos uma edição especial também contando um pouco da trajetória e de como surgiu o programa Ponto de Encontro na TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Por enquanto eu quero apresentar para vocês os destaques da edição de hoje do nosso programa. O coordenador diocesano de pastoral, Padre Paulo César Nodari, vai fazer um balanço das atividades pastorais da Diocese de Caxias do Sul ao longo do ano de 2020. Um ano bastante diferente, que impactou pela pandemia também as ações pastorais da nossa Diocese. Praticamente quase tudo foi paralisado na Diocese de Caxias do Sul devido à questão da pandemia do ponto de vista pastoral. Mas o Padre Paulo César Nodari vai nos passar mais detalhes e também vai destacar o trabalho que foi desenvolvido, sobretudo pela catequese no ano de 2020. Ainda participará conosco a coordenadora do movimento Renovação Carismática no âmbito da Diocese de Caxias do Sul, a Dalva Zanardi. A Dalva também vai partilhar conosco uma reflexão e uma avaliação do que foi o ano de 2020. Os mais de 70 grupos de renovação carismática que existem na Diocese de Caxias do Sul também necessitaram se adaptar em tempos de pandemia. Os encontros sempre presenciais foram levados pelos grupos de WhatsApp e também pelo próprio Facebook. A Dalva vai nos passar mais informações em seguida. E também teremos um breve bate-papo com uma psicóloga. Ano novo, vida nova. O que esperar do ano novo e como nós também podemos e devemos organizar o nosso lado psicológico para bem vivermos ou vivermos melhor esse ano novo, depois do impacto da pandemia no ano passado, como a gente pode também, com o aprendizado acumulado, viver melhor esse ano novo. Estas são algumas das atrações da edição de hoje do programa Ponto de Encontro, que já começou aqui pela nossa TV Canção Nova Rio Grande do Sul. É sempre o nosso espaço para a palavra do bispo diocesano, dos sacerdotes e dos movimentos dos leigos da nossa Diocese de Caxias do Sul. O programa Ponto de Encontro conversou com o coordenador diocesano de pastoral, o Padre Paulo César Nodari, para fazer um balanço do ano de 2020. O Padre Paulo considera o ano passado um ano atípico e bastante difícil para todos. Segundo ele, não foi diferente também para as ações pastorais da nossa Diocese de Caxias do Sul. No entanto, o sacerdote ressalta também o que foi desenvolvido e trabalhado, sobretudo na catequese. Ele menciona e realça o trabalho dos catequistas na Diocese de Caxias do Sul. O coordenador diocesano de pastoral, Padre Paulo César Nodari, faz o balanço de 2020 para a Diocese de Caxias do Sul no ponto de vista pastoral. Certamente nós sabemos que este ano de 2020 foi um ano bastante atípico e difícil para todos, e em todos os sentidos. Foi difícil para a pastoral, foi difícil para as famílias, foi difícil para a igreja, evidentemente, para as instituições todas. E nós sabemos que o ano de 2020 não é que nós o esqueçamos, nós temos que integrá-lo na nossa caminhada de fé e também na nossa vida, evidentemente. Todos estamos também com muitas expectativas para 2021
E dentre outros aspectos, uma das grandes expectativas é que nós consigamos uma imunização diante dessa dificuldade tão forte, sofrida em 2020. Nós sabemos que ainda é um momento difícil. Também como igreja nós temos que zelar sempre pela preservação da vida, pelo cuidado da vida. E nós devemos também olhar e ver com muita expectativa, com muito sonho também. E tem uma palavra do documento, sobretudo das diretrizes da igreja, e uma convicção, que também é do Papa Francisco, evidentemente, nós temos muitos escritos a esse respeito, mas as diretrizes, elas dizem com toda clareza, Deus está presente. E também a Gaudium et Spes, ela lembra lá nos primeiros números que o sofrimento da igreja, o sofrimento da humanidade é também um sofrimento de Deus, assim como as expectativas, os sonhos da humanidade, da igreja, são as expectativas e os sonhos de Deus. Por isso, nós queremos também dizer que neste ano de 2020, não obstante, tenha sido um ano de muitas dificuldades em todos os sentidos, mas como igreja nós tentamos dar uma resposta ao nosso povo de Deus, porque é nossa missão. A missão da igreja é testemunhar, anunciar com alegria, com entusiasmo, a presença, o amor de Deus na vida de todos os homens e mulheres. Olhando também para outros anos aqui no Centro Diocesano de Formação Pastoral, sempre muitas reuniões, muitas atividades, muitos encontros. 2020 praticamente foi algo até meados do mês de março, e de lá para cá, alguma coisa remota tem ocorrido? Bem, aqui na nossa Diocese de Caxias do Sul, nós tínhamos muitos encontros, como em todas as dioceses, e o Centro Diocesano de Formação Pastoral é um local de muito trabalho e de muitas reuniões. Neste ano nós tivemos praticamente nada. Nós só tivemos alguns encontros, assim com poucas pessoas, mas muito poucos, e nós esperamos que no próximo ano, muito provavelmente o primeiro semestre seja ainda com dificuldades, mas quem sabe no segundo nós tenhamos algumas possibilidades de encontros. E nós sabemos que a igreja também não é que deva sempre se reunir, no sentido de fazer reuniões, mas a igreja também ela se reúne muitas vezes com grupos distintos, e é importante porque a igreja é comunhão e participação. Portanto, nós queremos também pedir a Deus que nos dê esta graça com sua bênção, mas também que nós tenhamos juízo como humanidade, e especialmente como povo brasileiro, para que nós tenhamos todos os nossos irmãos e irmãs com essa imunização da vacina. Sabemos que ainda é difícil, o planejamento está aquém do que nós imaginaríamos, mas nós gostaríamos muito também de podermos continuar os nossos trabalhos, as nossas reuniões. E eu gostaria de dar um exemplo. Nós fizemos um planejamento muito interessante, de muita colaboração por parte dos padres e irmãs, catequistas, sobretudo na questão da catequese. Foi um trabalho muito forte. Eu diria um trabalho com uma expressão forte, um trabalho bastante hercúleo, digamos assim, de tantas pessoas. E nós conseguimos também auxiliar a preparar as crianças, adolescentes, não só para a etapa da Eucaristia, assim como da confirmação, mas também as passagens de etapas. Por isso, a catequese foi um dos trabalhos assim de muita intensidade, de muito amor, de muita convicção, por conta dos padres, das irmãs, das equipes de coordenação, mas sobretudo aqui, se eu puder, eu gostaria de publicamente agradecer o trabalho incansável dos catequistas e das catequistas. E por isso foi um exemplo, caro Leandro. Mas também nós nos reunimos numa proporção não como gostaríamos, mas com grupos menores para discutirmos, debatermos as propostas e proposições para o plano de pastoral. Claro, nós temos o plano escrito, ele está escrito naquela metodologia já conhecida por nós, do ver, julgar e agir, e nós gostaríamos de levá-lo adiante com maior participação de pessoas, de padres, de irmãs, de leigos e leigas. Mas sabemos que nesta hora temos tal dificuldade dos encontros. Mas nós tivemos, não muitos, mas tivemos alguns encontros com grupos menores para debatermos as proposições do plano de pastoral. E
lembrando as diretrizes da igreja, nós lembramos que o foco central está fundamentado na palavra de Deus, evidentemente, mas nós sabemos que é a constituição das comunidades eclesiais missionárias. Por isso, estamos tentando ver caminhos, meios e também pistas para que nós tenhamos comunidades eclesiais missionárias. E nós poderíamos nos perguntar, afinal de contas, o que são as comunidades eclesiais missionárias? Elas são comunidades que se reúnem porque têm fé. Em primeiro lugar, é importante frisar que existe a dimensão de fé. São pessoas que acreditam no amor de Deus, na pessoa, na vida, no ensinamento de Jesus Cristo, e se reúnem porque querem, tendo fé, ler a palavra de Deus, rezar a palavra de Deus e colocar em prática a palavra de Deus. E são pessoas que querem sair do anonimato. Hoje temos tantas dificuldades de sair do anonimato. Temos tantas dificuldades de viver a alegria da comunhão na comunidade. Por isso, estas pessoas se reúnem em grupos menores, chamadas estas pessoas reunidas em grupos de comunidades eclesiais missionárias, e que estejam sempre vinculadas à igreja, evidentemente, à sua comunidade, para que vivam e testemunhem a alegria do Evangelho. Como diz o Papa Francisco, a alegria do Evangelho e a esperança, porque, como diz a carta aos Hebreus, a esperança é o fundamento da nossa fé. Portanto, viver a alegria do Evangelho e viver sempre com esta esperança no dia de amanhã. Lembrando que o dia de amanhã será melhor, pela graça de Deus, evidentemente, porque a promessa de Deus é sempre para a frente, mas também porque nós acreditamos que Deus conta com a nossa participação para tornar este mundo melhor. Obrigado, Padre Paulo César Nodari, coordenador diocesano de pastoral, fazendo conosco um balanço, uma avaliação também do ano de 2020 na área pastoral da Diocese de Caxias do Sul. Quase tudo acabou parando, como disse o Padre Paulo também, mas ao mesmo tempo outras experiências bonitas, como a questão da formação, a iniciação à vida cristã e o trabalho que as catequistas, os catequistas estiveram protagonizando na nossa Diocese de Caxias do Sul. Nem tudo foi ruim, também a gente encontra pontos e avanços positivos. O programa Ponto de Encontro faz agora o intervalo. Em 1 minuto nós retornaremos, daremos sequência ao programa de hoje e estaremos conversando, entre outros assuntos, no próximo segmento com a coordenadora da Renovação Carismática na Diocese de Caxias do Sul, a Dalva Zanardi, que também vai estar fazendo um balanço do ano de 2020. Então, não perca, fique conosco porque voltaremos em seguida. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.
Já estamos de volta com o programa Ponto de Encontro aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Semanalmente nós temos agendado esse horário e estamos junto, levando até você os principais acontecimentos da nossa Diocese de Caxias do Sul. O movimento Renovação Carismática Católica na Diocese de Caxias do Sul também sofreu com a pandemia em 2020. Os encontros presenciais desde março praticamente paralisaram. Alguma coisa nos últimos meses do ano acabaram sendo realizadas. A gente sabe que a Renovação Carismática Católica, ela prima muito por esses encontros fervorosos, presenciais, mas não foi possível realizá-los em 2020. O que ocorreu? Muitos dos encontros foram organizados em grupos de WhatsApp e também alguns acabaram utilizando a plataforma da rede social do Facebook também para interagir com os seus seguidores e participantes. A coordenadora da RCC, Renovação Carismática Católica na Diocese de Caxias do Sul, a Dalva Zanardi, também agora nos apresenta uma retrospectiva e um balanço do que foi 2020 para o movimento. No início, o pessoal ficou mais na parte da espiritualidade em casa, a missa, conforme o início, mas foi muito difícil porque nós temos as nossas dinâmicas no grupo de oração, né? E os grupos pararam, nós temos 73, 74 grupos de oração na Diocese de Caxias. E não foi fácil porque a gente tinha até mesmo eventos marcados com pregadores de outro país e parou tudo, né? E eu creio que cada coordenador de grupo de oração foi criando o seu meio de elo com o seu grupo de oração para que não houvesse um afastamento. Então, os grupos de oração começaram a fazer grupo de oração pelo WhatsApp, pelo Facebook, mas a gente sabe que quem participa dos grupos geralmente são pessoas de mais simples, mas o WhatsApp tem ajudado muitas pessoas a se manterem unidas neste tempo de pandemia. Alguns com saudades, muitas saudades do grupo de oração, alguns voltaram quando o nosso bispo liberou, mas nem todos, porque a prudência não permite que alguns voltem, tem alguns párocos também que não permitiram, e a gente está numa época de incógnita, sem saber, né, como vai ser daqui para frente. Claro que trabalhar também pelo lado virtual, online, não é uma dinâmica fácil de uma hora para outra, não teve nem muito tempo de adaptação, ou era aquilo ou não tinha, mas pelo menos serviu para manter um certo contato com as pessoas? Com certeza as pessoas se mantiveram e foi buscado também assim dos coordenadores de grupo de oração manter cuidando das suas ovelhinhas, o pastor que pastoreia, que cuida, que vê como ela está, aquele telefonema, mandar aquela mensagem, e num geral, assim, de juntar o grupo como grupo através do WhatsApp, eu creio que foi a melhor forma encontrada neste momento para manter o povo unido. Com certeza muitas pessoas estão aguardando essa expectativa da volta também, até porque a Renovação Carismática Católica tem esse carisma muito forte do encontro das pessoas, de poder abraçar, de testemunhar Jesus Cristo juntos. Então todos aguardam muito esse momento. Quem sabe um dia ele volte, né? Com certeza vai voltar, Leandro, se Deus quiser, e logo, né? A gente tem rezado para isso, as intercessões, nossos grupos. Inclusive nós voltamos com o nosso grupo faz 3 semanas e é difícil, porque tu não pode abraçar, tu não pode fazer uma dinâmica de música, então mesmo voltando, mas com essa distância que tem que se manter, tá difícil. Quantos grupos de RCC nós temos aqui na nossa diocese? Tem um número aproximado? Sim, 73 grupos ativos nós temos, dentro da Diocese de Caxias do Sul. A maior parte aqui em Caxias do Sul, né? A maior parte de Caxias do Sul. São muitas pessoas atingidas, abrangidas por esses grupos, um número aproximado se tem? Tem grupos com 10 pessoas, tem grupos com 50, tem grupos com 80 pessoas, então tem variedades, né?
Obrigado a Dalva Zanardi, coordenadora da Renovação Carismática na nossa Diocese de Caxias do Sul. Pois é, foi necessário também para a própria RCC encontrar outras formas de manter o movimento, de manter contato com os seus participantes e seguidores. Vamos em frente, esse é o caminho. E agora, na reta final do programa Ponto de Encontro de hoje, eu quero trazer a participação de uma psicóloga de Farroupilha, a Nádia de Césaro. Afinal de contas, o ano que passou foi um ano que impactou, que mexeu muito com o nosso lado psicológico. Todos nós necessitamos nos readaptar, nos reinventar, ter novos hábitos. Enfim, a pandemia afetou os relacionamentos, a nossa convivência, o nosso comportamento como um todo. De acordo com a Nádia de Césaro, 2021 deve ser um ano um pouco mais leve, porque a gente já está um pouco acostumado também com esta nova situação, o chamado novo normal também. Ela nos relata que, apesar de tudo, o ano de 2021 deve ser um pouco melhor, porque tivemos um aprendizado acumulado no ano que passou. Fomos aprendendo ao longo dessa caminhada, com alguns outros sustos no caminho, enfim, fomos aprendendo como fazer. E agora a gente já tem uma ideia, não quer dizer que 2021 seja totalmente previsível e que a gente tenha tudo pronto, não é isso. Mas a gente já sabe que aquilo que a gente tinha lá em 2019 não vai acontecer, porque nós já estamos prevendo que vai ser diferente, que vai ter uso de máscara, enfim, essas mudanças que a gente foi acoplando na nossa vida, e a gente sabe que vamos ter que levá-las por mais um período. Então, imagino que vai ser um pouquinho mais leve nesse sentido, sem tantas surpresas, né? Porque nós já estamos falando sobre isso, falando sobre pandemia, falando sobre cuidados há quantos meses aí, Alguns meses. Exato. Então, nesse sentido, imagino que seja um pouco mais tranquilo do que a gente viveu esse ano, que não foi nada fácil. A gente adota também estratégias novas a partir dessa experiência que a gente teve. A gente, claro, partilha com outros, cola do amigo, não é assim? A gente partilha experiências e faz o que o amigo fez, mas muito vai daquilo que a gente experienciou, né? E a partir daí que a gente tem segurança, então, para seguir em frente, para reinventar, né? Para fazer novo. E nós temos que admitir as nossas fraquezas. Faz bem a gente admitir as nossas fraquezas? Com certeza, né? Eu penso que em algum momento da vida, Leandro, todos nós precisaríamos, não quer dizer que todos nós vamos ter um profissional de psicologia, enfim, ao longo da vida, mas tem momentos que a gente precisa sim, que a gente, né, tá mais distante daquilo que ou está sofrendo, eu ia dizer antes, está distante da realidade, às vezes até rompe, né, sim, com a realidade, enfim, sim. Ou por muita tristeza, ou por dificuldade mesmo de organizar e de enxergar o seu entorno e que precisa de uma ajuda, por depressão, enfim, tantas coisas, né? Ou às vezes a gente não tem exatamente um nome, um carimbo do que tem, mas o profissional auxilia a enxergar o entorno, a seguir em frente, a ser mais autônomo, enfim, né? Claro. A vida é tão complexa e a gente vai se colocando em algumas enrascadas, né? Ao longo dessa caminhada e às vezes uma ajuda nos faz bem. Obrigado a Nádia de Césaro, psicóloga, que partilhou conosco também uma breve leitura sobre esse impacto, enfim, como a gente pode organizar melhor o nosso lado psicológico agora nesse ano novo. Ano novo, vida nova, caminhada nova, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Com certeza, adaptação, reinvenção, precisamos nos organizar nesse novo contexto que estamos
estamos vivendo face à questão da pandemia da Covid-19. E o primeiro programa Ponto de Encontro, edição de 2021, vai chegando ao seu final. Quero convidá-los, não percam, todos os domingos, às 11 horas da manhã, aqui na TV Canção Nova Rio Grande do Sul, a Santa Missa transmitida diretamente do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha. É o nosso momento família, é o nosso momento fé e é o nosso momento de oração. Então vamos nos preparando sempre aos domingos, às 11 horas da manhã, para este momento especial. E se você gostaria de rever o programa Ponto de Encontro, edição de hoje, não tem problema. Vá até o Canção Nova Play, acesse a plataforma da TV Canção Nova e você terá a oportunidade de assistir, de rever o programa quando tiver a disponibilidade de tempo. Hoje o nosso cenário, então, as imediações, enfim, a parte frontal do Centro Diocesano de Formação Pastoral em Caxias do Sul, onde que sempre tem muito movimento. Claro que agora, em função da pandemia, tudo está muito mais calmo por lá também. A todos vocês que nos acompanharam, o nosso muito obrigado e peçamos à padroeira da Diocese de Caxias do Sul, Nossa Senhora de Caravaggio, para que ela nos abençoe ao longo do ano novo. Com muita paz, com muita saúde, que Nossa Senhora de Caravaggio nos acompanhe, nos proteja, nos guarde e que, acima de tudo, nos dê um ano especial, marcado pela vida e também pelo amor. Nossa Senhora de Caravaggio, rogai por nós. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho. Gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.